Olá, senhoras e senhores, beleza? Como promessa é dívida, vamos hoje à segunda parte da correção da prova de matemática do Colégio Naval da Marinha do Brasil do ano de 2017. Para você ver a primeira parte dessa prova, as 10 primeiras questões, dá uma conferida neste link que vai aparecer aqui agora para você, valeu? Já sabe, se curtir as explicações, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e pode se inscrever aqui no canal, só clicar nessa carinha aqui do lado, que é de graça, combinado? Vamos então às 10 questões que faltam? Vamos lá! Essa primeira questão dizia, o número h tem 241 algarismos e h é igual a x vezes w, z vezes w elevado a x. O máximo divisor comum entre x e 25 com x natural, resolvido pelo algoritmo das divisões sucessivas de Euclides, gera o esquema a seguir. Então, aqui a gente tem as divisões sucessivas de Euclides. Na primeira linha, os quocientes, na segunda, os dividendos e os divisores, e na terceira, os restos, né? Já já eu explico para vocês como interpretar essa tabelinha, né? Sendo assim, é correto afirmar que a soma x mais y mais z mais w é igual a quanto? Então, a nossa função é descobrir os valores de x, y, z e w para saber quanto vale a soma deles, né? Se a gente pegar uma divisão, isso aqui é um esquema de divisões sucessivas. Se a gente pegar uma divisão tradicional, o dividendo dividido pelo divisor é igual ao quociente, deixando um resto, não é? Como que a gente chega no cálculo do dividendo? O dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente, divisor vezes o quociente, mais o resto, não é? Esse é o esquema de uma divisão tradicional. Então, a partir desta tabelinha do Euclides, a gente vai calcular os dividendos. Como que a gente interpreta? Nessa linha do meio, a gente tem os dividendos e os divisores. Então, antes é o dividendo, o número que vier depois vai ser o divisor. Depois, esse vai virar o dividendo, esse vai ser o divisor. Depois, esse vai ser o dividendo e esse vai ser o divisor, ok? Então, se a gente pegar o dividendo e o divisor, o que tiver acima do divisor vai ser o quociente, né? Então, essa linha é o quociente. Então, x dividido por 25 vai dar o resultado de y, e o resto vai estar abaixo do dividendo. O resto dessa divisão vai ser z. Então, o dividendo x, nesse caso, a gente pegar o nosso raciocínio aqui, o dividendo x vai ser igual a y vezes 25 mais o resto z. Conseguiu visualizar? Então, ó, x é igual ao divisor vezes o quociente, 25 vezes y, mais o resto z. Se eu fizer a outra divisão, então, fiz essa divisão, x dividido por 25, vai dar y, resto z. Próxima divisão, 25 dividido por z. Então, 25 é igual a z vezes 1, mais o resto w, ok? 25 dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, mais o resto. Próximo, z dividido por w. Z vai ser igual a w mais 4, w vezes 4, mais o resto zero. Entendeu? Então, é assim que interpreta esse diagrama de Euclides. Você vai pegar o dividendo, o número seguinte vai ser o divisor, o que tiver acima dele vai ser o quociente, e o resto vai estar abaixo do dividendo. Certinho? Então, eu tenho aqui 3 expressões, sendo que na última eu tenho z igual a w vezes 4 mais 0, sendo assim, z é igual a 4w. Se eu sei o valor de z, eu posso substituir nessa primeira expressão aqui, né, para achar o valor de w, então, nessa segunda expressão, né? Então, eu vou ficar com 25 é igual ao z, o z vale 4w, então, 4w vezes 1 mais o w. Só substituir o z. Onde tinha z, eu coloquei 4w. Por quê? Porque eu sei que z vale 4w. Beleza? 4w vezes 1 dá 4w. 4w mais 1w dá 5w. Então, 25 é igual a 5w. O w vai ser 25 dividido por 5, que dá 5. Descobrimos o valor de w. Ok?
Se eu sei o valor de w, eu posso calcular o valor de z. Z é igual a 4 vezes w, então z vai ser 4 vezes 5, 4 vezes 5 dá 20. Calculamos o valor de z. Agora a gente vai calcular o valor de... Falta a gente calcular o valor de x e de y, né? Para isso, a gente vai usar essa primeira parte do problema, que diz que o h tem 241 algarismos e é igual a z vezes w elevado a x. Então, a gente sabe que h é igual a z vezes w elevado a x. Eu sei o valor de z? Sei, é 20. Sei o valor de w? Sei, é 5. Então, o h vai ser 20 vezes 5 elevado a x. 20 vezes 5 dá 100. 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado, né? Então, vou ter 10 elevado ao quadrado elevado a x. Uma potência elevada a outra potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 10 elevado a 2x. Então, o h é igual a 10 elevado a 2x. Aí o problema disse que esse número, 10 elevado a 2x, tem 241 algarismos. Se ele tem 241 algarismos, a gente consegue decifrar qual é o valor de 2x? Consegue. Observa só. Se a gente tem lá 10 elevado ao quadrado, 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100, né? 10 vezes 10 dá 100. Quantos algarismos tem o número 100? 1, 2, 3 algarismos. Concorda? Beleza, o 100 tem 3 algarismos. Agora pega o próximo, 10 elevado a 3. 10 elevado ao cubo é 1000. Quantos algarismos tem o 1000? 1, 2, 3, 4. Então, observe que para essas potências de 10, o número de algarismos vai ser uma unidade maior que o expoente. O número de algarismos é sempre uma unidade maior que o expoente. Conseguiu visualizar? Quando o expoente é 2, o número de algarismos é 3. Quando o expoente é 3, o número de algarismos é 4. Ok? Quando o expoente é 2x, o número de algarismos é 241. Então, quanto tem que valer 2x? Tem que valer uma unidade a menos que 241. 2x tem que valer 240. Conseguiu entender? Com 2x valendo 240, se esse expoente for 240, o número de algarismos vai ser uma unidade a mais, vai ser 241. Então, 2x é igual a 240. O x vai ser 240 dividido por 2, que dá 120. Se eu sei o valor de x, agora eu consigo calcular o valor de y, né? Então, onde tiver x, eu coloco 120 aqui em cima. Onde tiver z, eu coloco 20. Então, vou ficar com 120, que é o x, é igual a 25 vezes o y mais o z. 25 vezes o y mais 20, né? Pego esse 20 que está positivo, vou passar para o lado de cá, vai passar negativo. 120 menos 20 dá 100. 100 é igual a 25y. O y vai ser 100 dividido por 25, que é igual a 4, né? Então, calculei todos os valores x, y, z e w. Agora é só somar todos eles. 120 mais 4 mais 20 mais 5. Isso dá 149. E essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo e tento te ajudar. Correto? Vamos à segunda questão? Vamos lá. Sobre o sistema, raiz de y com radical 5 mais x elevado a menos 3 é igual a 3 quintos. E y elevado a 2 quintos menos x elevado a menos 2 elevado ao cubo é igual a 4 sobre 25. Pode-se afirmar que o valor de... Ele coloca valores em função de x e de y. Então, a gente tem um sistema. Temos que resolver esse sistema. Vamos reescrever essas expressões, né? Essa raiz aqui a gente pode reescrever como y elevado a 1 quinto, né? Então, y elevado a 1 quinto mais x elevado a menos 3 é igual a 3 quintos. Aqui, ó, y elevado a 2 quintos, se eu falei que aqui em cima era 1 quinto, vamos colocar esse de baixo em função de 1 quinto também, né? Então, o expoente em função de 1 quinto. O y elevado a 2 quintos é igual a y elevado a 1 quinto elevado ao quadrado. Consegue visualizar?
uma potência elevada a outra potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 1/5 vezes 2 dá 2/5, ou seja, a mesma coisa que isso aqui, beleza? Menos x elevado a menos 2 elevado ao cubo. Reescrevi, isso é igual a x elevado a menos 3 elevado ao quadrado, para ficar em função aqui o expoente de menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que isso, né? Isso vai dar x elevado a menos 6, 2 vezes 3, 6, e aqui também 3 vezes 2 dá 6 menos 6, beleza? Isso é igual a 4 sobre 25. Por que que eu reescrevi assim? Porque com um sistema assim, com expoentes, a gente vai substituir esses valores que têm expoentes por incógnitas que nos possibilitem trabalhar de uma forma mais fácil. Então, y elevado a 1/5 eu vou substituir por uma incógnita e x elevado a menos 3 vou substituir por outra incógnita, né? Então, vou fazer y elevado a 1/5 igual a A, x elevado a menos 3 igual a B. Por que que eu estou fazendo isso? Para ficar mais fácil da gente resolver. Só por isso. Beleza? Então, onde tiver y elevado a 1/5, você vai colocar A. Então, aqui, ó, A. Onde tiver x elevado a menos 3, você coloca B. Mais B é igual a 3/5. Aqui embaixo, A elevado ao quadrado menos B elevado ao quadrado é igual a 4 sobre 25. Olha como ficou bem mais bonitinho, bem mais agradável de ver, não ficou? Agora a gente consegue resolver esse sistema. Aqui a gente tem a diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados é um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a gente vai ter A mais B vezes A menos B. Isso é igual a 4 sobre 25, né? A mais B vezes A menos B, produto da soma pela diferença de dois termos, é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, lembrou? Eu sei que A mais B é igual a 3/5, então onde tiver A mais B, substitui por 3/5. Você vai ficar com 3/5 vezes A menos B é igual a 4 sobre 25. Se o 3/5 está multiplicando tudo isso aqui, eu posso passar ele para o outro lado, né? Multiplicando cruzado. Então, o 5 que está no denominador, você passa para o outro lado, vai passar multiplicando o numerador. Então, vou ter 5 sobre 25. Posso simplificar, 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5, né? Então, aqui vai sobrar 4 sobre 5. O 3 que está no numerador, ao passar para o de cá, passa para o denominador. 3 vezes o 5 que estava aqui dá 15. Então, aqui ficou 4 sobre 15. A menos B é igual a 4 sobre 15. Posso passar o B para o lado de cá. Se ele está negativo, ele vai passar positivo. A é igual a 4 sobre 15 mais B. Ok? Aqui eu fiz direto a continha. Se você tiver dúvidas, pode perguntar. Faz aí no papel que é tranquilo. Só passei isso aqui para o lado de cá e simplifiquei. Deu 4 sobre 15. Beleza? Se eu descobrir o valor de A, posso substituir esse valor de A na primeira expressão para descobrir o valor de B. Então, onde tiver A, eu vou colocar 4 sobre 15 mais B. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter A, 4 sobre 15 mais B, mais o B que já estava lá, mais 3/5. Aqui eu tenho soma envolvendo frações. Vou tirar o MMC entre os denominadores. O MMC entre 15 e 5 dá 15. Você vai pegar esse MMC, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador de cada uma das frações. 15 dividido por 15 dá 1, 1 vezes 4 dá 4. 15 dividido por 1 dá 15 vezes B dá 15B, mais 15 dividido por 1 dá 15 vezes B dá 15B, mais 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Tirei o MMC dos dois lados da igualdade, corto o denominador, posso eliminar o denominador. 15B mais 15B dá 30B. Esse 4 que está positivo, ao passar para o lado de cá vai passar negativo. 9 menos 4 dá 5. Então, o B vai ser 5 dividido por 30. 5 dividido por 30, posso simplificar por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 30 dividido por 5 dá 6. Então, o B vale 1/6. Descobriu o valor de B, jogo ele aqui embaixo para descobrir o valor de A. A vai ser 4 sobre 15 mais o B, mais 1/6. Né? Tira o MMC entre 15 e 6, vai dar 30. 30 dividido por 15 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, 30 dividido por 6 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. Então, o A vai ser 8 mais 5 sobre 30. 8 mais 5 dá 13, 13 sobre 30, beleza? Por que que eu não cortei o denominador aqui? Porque eu não tirei o MMC dos dois lados da igualdade, tirei o MMC só de um dos lados da igualdade, ok? Então,
o A vale 13 sobre 30. Descobri o valor de A, descobri o valor de B, agora eu consigo descobrir quanto vale Y e X. Basta substituir o A e o B pelos valores que eu encontrei. Vamos fazer isso? Então, o A é igual a Y elevado a 1/5, né? O A é 13 sobre 30. 13 sobre 30 é igual a Y elevado a 1/5. Como eu posso eliminar este expoente 1/5? Para eu eliminar esse expoente, basta eu elevar isso aqui a 5, né? Se eu elevar a 5, eu vou ter uma potência elevada a outra potência, conserva a base, multiplica os expoentes, 1/5 vezes 5 vai dar 5/5, que é igual a 1, né? Então, elimino o expoente. Só que para eu elevar um dos lados a 5, eu tenho que elevar o outro lado também. Então, vou pegar o 13 sobre 30, elevar a 5, e o y elevado a 1/5 e elevar a 5, né? Então, eu vou ter 13 sobre 30 elevado a 5 vai ser igual a y elevado a 1/5 vezes 5, dá 5/5, que é igual a 1, é igual a y. Então, o y vale isso tudo aqui, 13 sobre 30 elevado a 5, certinho? E o x, o b é igual a x elevado a menos 3, né? O b vale 1/6, então 1/6 é igual a x elevado a menos 3. X elevado a menos 3, se o expoente é negativo, para ele ficar positivo, basta eu inverter, então eu vou ficar com 1 sobre x elevado ao cubo, né? Aí o expoente fica positivo. Se ele está negativo, passa para o denominador e aí ele vai ficar positivo. Então, 1 sobre 6 é igual a 1 sobre x elevado ao cubo. Sendo assim, se 1 é igual a 1, 6 é igual a x elevado ao cubo. 6 é igual a x elevado ao cubo. Essa é a resposta da questão. X elevado ao cubo é 6. Certinho? Dúvidas? Essa questão, você precisava usar estratégia, né? Como é que você sai dessa sinuca aqui, contendo expressões com expoentes? Substitui esses termos que têm expoentes por uma incógnita e aí tudo vai ficar mais fácil de ser visualizado, certinho? Vamos para a questão número 13, vamos lá? Observe a figura a seguir. Tem um triângulo aqui, né? A figura acima mostra um triângulo isósceles ABC com BAC igual a 36, esse ângulo é 36, e AB igual a C igual a 1 metro, né? AB e AC valem 1 metro. Se esses dois lados valem 1 metro, fica faltando calcular o terceiro lado. Vamos chamar esse terceiro lado de x. O lado BC vale x. A bissetriz interna de B corta AC em D. Então, esse segmento aqui, ó, é a bissetriz. Esses dois ângulos serão iguais. A bissetriz divide o ângulo ao meio. A gente consegue calcular o valor desses ângulos? Consegue. Esse é um triângulo isósceles, né? Se é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais, são equivalentes. Então, 36 mais B mais o C, sendo que B é igual a C, vai dar 180. O triângulo ABC, 36 mais o ângulo B todo, mais o ângulo C, que é igual ao ângulo B, por isso eu já coloquei o B aqui, isso é igual a 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, correto? Pego o 36 que está positivo, ao passar para o lado de cá vai passar negativo, então B mais B dá 2B, 2B é igual a 180 menos 36, que dá 144. O B vai ser 144 dividido por 2, que dá 72. Então, esse ângulo C e esse ângulo B valem 72 graus, esse ângulo vale 72, esse ângulo B todo vale 72. Só que o B está dividido pela bissetriz, então, cada um desses pedacinhos do B vai valer a metade de 72. 72 dividido por 2 é 36. E esse outro lado vai ser 36 também, não é? Bom, agora, observa aqui o seguinte. A gente consegue calcular o valor desse ângulo aqui. A gente tem que trabalhar com esse tanto de triângulo aqui. E a gente pode escolher trabalhar da forma que você achar mais fácil, né? Vai por intuição. Vamos trabalhar com esse triângulo BCD. A gente consegue calcular esse ângulo D aqui, ó. Consegue, não é? Se esse ângulo vale 36 e esse 72, a gente basta pegar 180 menos 72 menos 36, que a gente acha o ângulo D. Então, triângulo BCD,
a gente consegue calcular o ângulo D, 72 mais 36 mais D igual a 180, o D vai ser 72 graus. Esse ângulo todo aqui, ó, vale 72 graus. Agora, observa o triângulo BCD. A base dele, considerando o CD como sendo a base, tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, ele é um triângulo isósceles, concorda? Ele é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles e o lado BC vale x, este lado BD também vale x, correto? Consegui visualizar? Ângulos iguais, triângulo isósceles, esse lado aqui eu chamei de x, então esse outro lado eu também vou chamar de x, porque é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais, correto? Aí agora, observa que legal esse triângulo ABD. Ele também tem dois ângulos iguais na base, então ele também é um triângulo isósceles. Esse segmento BD vale x, esse segmento AD também vai valer x. ABD também é isósceles, ABD também é isósceles, então o segmento AD também vai valer x. Se o segmento AD vale x, quanto vale esse segmento CD? Vale tudo AC menos x, né? Então, vale 1 menos x, correto? Nesse triângulo isósceles aqui, a gente tem um segmento que vai de D até E, né? Então, aqui, ó, por D, traçam-se as distâncias até AB e BC, determinando os pontos EF, respectivamente. Então, esse segmento que vai de D até E forma um ângulo reto. Como se chama o segmento de um triângulo que vai do vértice até o lado oposto, formando um ângulo reto? Chama-se altura, né? Então, no triângulo isósceles, esse triângulo é isósceles, a altura vai dividir esse segmento exatamente ao meio. Então, se esse lado todo mede 1, essa partezinha AE vai valer meio e essa outra parte EB vai valer meio também, correto? Então, a gente já tem aqui várias coisas, várias medidas desses triângulos, tudo em função de x, correto? Observe agora esses dois triângulos, DBF, DBF e DBE. Esses triângulos são iguais. Consegue visualizar? Por que eles são iguais? Eles são os dois triângulos retângulos, eles têm um ângulo de 36 graus, então eles já têm dois ângulos iguais, necessariamente esse terceiro ângulo também vai ser igual, né? E eles compartilham um dos lados, compartilham a hipotenusa. Se eles têm os três ângulos iguais e compartilham um dos lados, compartilham a hipotenusa, eles são iguais. Se eles são iguais, o segmento DE é igual ao segmento DF. Esse segmento EB, que vale meio, vai ser igual a esse segmento BF, que também vale meio, correto? Se esse segmento BF vale meio e tudo vale x, quanto que vale esse pedacinho? Vale tudo x menos meio, correto? Bom, agora vamos ver o que o problema quer. É correto afirmar que o valor do produto DE sobre AD vezes DF sobre BF é quanto? Então, vamos ver isso aqui que ele quer, né? Então, ele quer DE sobre AD vezes DF sobre BF. A gente sabe o valor de DE? Não, é a única coisa que a gente não sabe ainda. A gente não sabe o valor de DE. Então, mantém DE. Vezes o DF. O DF, a gente já viu, esses triângulos são iguais, o DE é igual ao DF. Então, onde tiver DF, eu vou substituir por DE, beleza? Para ficar uma incógnita só. O AD. O AD, a gente sabe quanto vale? AD vale x, então o AD substitui por x. O BF vale meio, ok? Então, eu vou ficar com DE vezes DE, que dá DE ao quadrado, x vezes meio dá x sobre 2. Divisão envolvendo frações, conserva a primeira, que é DE ao quadrado, e multiplica pelo inverso a segunda. O inverso de x sobre 2 é 2 sobre x. Então, eu vou ficar com 2DE ao quadrado sobre x. Para a gente chegar no resultado da questão, a gente precisa descobrir, então, o valor de DE ao quadrado e o valor de x. A gente consegue descobrir? Consegue. A notícia boa é que a gente consegue. Vamos trabalhar com os triângulos
retângulos que existem em função de x e de DE, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse triângulo ADE, que nos fala, nos dá medidas em função de x e de DE, e a gente tem esse triângulo pequeno aqui, ó, DCF, que também nos dá medidas em função de x e em função de DE. DF é igual a DE, porque esses triângulos são iguais. E ambos são triângulos retângulos. Então, vamos trabalhar com o teorema de Pitágoras, né? Então, no triângulo ADE, o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, meio ao quadrado mais DE ao quadrado. Meio ao quadrado dá 1/4, passo 1/4 para o outro lado, vai ficar menos 1/4. Então, x ao quadrado menos 1/4 é igual a DE ao quadrado, ok? Nesse é o triângulo CDF, né? Também triângulo retângulo, teorema de Pitágoras nele. 1 menos x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a x menos meio ao quadrado, mais df ao quadrado. df é igual a DE, então substitui df por DE. Quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, 1 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado, né? Isso vai ser igual ao quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes meio dá 1, 1 vezes x dá x, mais o quadrado do segundo, mais 1/4. Isso mais DE ao quadrado, né? Agora, joga tudo para o lado de cá, menos o DE ao quadrado. Então, esse x vai passar para cá como menos x, x ao quadrado menos x ao quadrado dá 0, então eliminou. Menos 2x mais x vai dar menos x, e 1 menos 1/4 vai dar 3/4. Então, 3/4 menos x é igual a DE ao quadrado. Agora, olha só que legal. Você aqui em cima achou o valor de DE ao quadrado e aqui embaixo achou o valor de DE ao quadrado. Então, isso é DE ao quadrado e isso é DE ao quadrado. Iguala as duas coisas são iguais a DE ao quadrado. Sendo assim, x ao quadrado menos 1/4 vai ser igual a 3/4 menos x. Conseguiu entender? Essas duas expressões são iguais a DE ao quadrado, então a gente pode igualar essas expressões, beleza? Então, eu tenho x ao quadrado menos 1/4 igual a 3/4 menos x. Passo menos x para o lado de cá, vai passar como mais x. Passo 3/4 para o lado de cá, vai passar como menos 3/4. Menos 1/4 menos 3/4 dá menos 4/4. 4/4 é igual a 1, então vai ficar menos 1. Menos 1 igual a 0, chegou numa equação de segundo grau. Para a gente achar o valor de x, encontre as raízes desta equação. Pode usar a fórmula de Bhaskara, né, que diz que x igual a menos b, menos 1, mais ou menos raiz do delta. Raiz de b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, 4 vezes 1, vezes o c, que é menos 1. Tudo dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, correto? 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. 4 mais 1 dá 5, então aqui dentro vou ter raiz de 5. Então, o x vai ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Por que eu não estou usando o valor de menos, né? Mais ou menos. Por que eu não estou usando o valor de menos? Que o x é a medida de um dos lados do triângulo, e então o lado do triângulo só pode ter um valor maior que 0, né? Não pode ser negativo. Então, a gente descobriu o valor de x. X é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se eu sei o valor de x, consigo calcular o valor de DE ao quadrado para substituir aqui. Ó, eu preciso achar o valor de DE ao quadrado e de x. Consigo achar o valor de DE ao quadrado? Consigo, só substituir o x. Né? Então, eu vou ter DE ao quadrado igual a 3/4 menos o x. Então, vou ser 3/4 menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aqui eu já pego esse menos, jogo aqui dentro do parênteses, substituindo os sinais e separando as frações para ficar mais fácil de visualizar. 3/4, menos com menos dá mais 1 sobre 2, menos com mais dá menos raiz de 5 sobre 2. Tiro o MMC entre 4 e 2, vai dar 4. Então, eu vou ter 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 3 dá 5, né? Menos 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Então, DE ao quadrado é igual a 5 menos 2 raiz de 5
sobre 4, certinho? Achei d ao quadrado e achei x, consigo achar o valor que o problema quer. Basta eu substituir d ao quadrado e x, né? Como eu já achei os dois, vamos substituir. Então, eu vou ter 2 vezes d ao quadrado, então eu vou ter 2 vezes 5 menos 2 raiz de 5 sobre 4, dividido pelo x. X é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. O que eu posso fazer aqui? Ó? Simplifica esse 2 com esse 4. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Aí eu tenho divisão envolvendo frações. Conserva a primeira, 5 menos 2 raiz de 5 sobre 2. Cortei esse 2 com esse 4 no denominador, ficou 2. Multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 é 2 sobre raiz de 5 menos 1, ou menos 1 mais raiz de 5, tanto faz. Aqui eu posso simplificar esse 2 com esse 2. 2 dividido por 2 dá 1, vai sobrar 5 menos 2 raiz de 5 dividido por raiz de 5 menos 1. Raiz de 5 menos 1 no denominador, temos que eliminar esta raiz, então racionaliza. Tenho diferença de dois termos, então eu posso fazer um produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos, né? Aí eu vou eliminar essa raiz, então multiplica por raiz de 5 mais 1. Para eu multiplicar o denominador por raiz de 5 mais 1, tem que multiplicar o numerador também, né? Então, aqui eu tenho produto da soma pela diferença de dois termos. Isso é igual ao quadrado do primeiro, raiz de 5 ao quadrado dá 5, menos o quadrado do segundo, quadrado 1 ao quadrado dá 1, 5 menos 1. No numerador, vou ter que multiplicar cada um dos termos de cada um dos parênteses por todos os termos do outro parêntese, né? Então, 5 vezes raiz de 5 dá 5 raiz de 5. 5 vezes 1 dá 5, menos 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 dá menos 2 vezes 1 dá menos 2, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, então vou ter menos 2 vezes 5 dá menos 10, né? Menos 2 raiz de 5 vezes 1 dá menos 2 raiz de 5, beleza? 5 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 dá 3 raiz de 5, 5 menos 10 dá menos 5, 3 raiz de 5 menos 5 sobre 4. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Então, o segredo para resolver essa questão, trabalhar com esse triângulo com calma e paciência, né? Você tinha que ver as relações existentes lá, triângulos que eram iguais, triângulos que eram isósceles, para facilitar o seu raciocínio, beleza? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Essa questão aqui é tranquilinha, você podia resolver de formas diferentes, né? Observe a figura a seguir, a gente tem um trapézio. A figura acima representa o trapézio escaleno de altura 6, então a altura é 6, com base menor medindo 13, um dos ângulos internos da base maior medindo 75 graus, e lado transversal oposto, esse ângulo igual a 12. Qual é a área desse trapézio? Primeiro, como a gente calcula a área de um trapézio? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A gente tem todas essas medidas? Não. A gente não sabe quanto vale a base maior, mas a gente sabe que a base menor vale 13, sabe que a altura vale 6, né? E tudo está dividido por 2. Então, para a gente calcular a área, basta a gente descobrir quanto vale o segmento BA. Aí você pode trabalhar de formas diferentes, tá? Eu escolhi trabalhar aqui de uma forma que eu achei mais tranquila. Se a gente traçar a altura desse trapézio aqui dentro, trouxe essa altura aqui para dentro, ela vale 6, né? Você poderia usar o teorema de Pitágoras aqui e descobrir o valor de AE. Se traçasse a altura aqui, ó, você poderia usar os conceitos de tangente da soma de dois arcos para descobrir o valor desse segmento novo que seria formado aqui. Mas vou fazer de uma forma diferente. Se a gente traçar aqui um segmento paralelo a esse lado BC, a partir desse vértice D aqui, ó, assim, se ele é paralelo, esse ângulo aqui vai ser de 75 graus, né? E a gente vai ter formado aqui, ó, um paralelogramo, né? Você tem esse lado paralelo a esse lado paralelo a esse. E em um paralelogramo, esse lado aqui
é igual a esse, então BF vale 13 centímetros. Para a gente descobrir o tamanho da base, então basta a gente descobrir quanto vale o segmento AF, né? Então a gente tem que calcular quanto vale o lado AF. Observe que aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo ADE, né? Ou AED, ele é retângulo em E. Se eu fizer o seno desse ângulo A, eu vou estabelecer uma relação entre os lados que eu tenho, né? O seno do ângulo A é igual ao cateto que está oposto ao ângulo A, o 6 dividido pela hipotenusa, que é 12. Eu tenho dois lados desse triângulo. Eu tenho um dos catetos e tenho a hipotenusa. Como que eu posso estabelecer uma relação entre esses dois lados? Calculando o seno desse ângulo A, né? O seno de A é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, 6 dividido por 12. 6 dividido por 2 simplifica tudo por 6, 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá 2. Aí você se pergunta, o seno de qual ângulo é igual a meio? O seno de qual ângulo é igual a meio? Lembra lá da tabelinha do seno dos três ângulos mais comumente utilizados, 30, 45 e 60. O seno de qual ângulo é igual a meio? É o seno de 30, né? Seno de 30 graus é igual a meio. Se você souber isso, você resolve essa questão, ó, sem fazer muita continha. Então, esse ângulo A vale 30. Se eu sei esse ângulo A e sei o ângulo F, eu consigo calcular esse ângulo D? Consigo, né? 180 menos 75 menos 30 vai ser igual ao ângulo D. 30 mais 75 mais D é igual a 180. O D vai ser, então, 180 menos 105, que dá 75 graus. Esse ângulo D vale 75 graus. Se ele vale 75 graus, aqui vale 75, aqui vale 75, a gente tem um triângulo isósceles. Esse triângulo AFD é um triângulo isósceles. Se ele é um triângulo isósceles e esse lado mede 12, esse lado AF também mede 12. Conseguiu visualizar? Entendeu? Esse ângulo mede 75, esse aqui também mede 75, se esse lado mede 12, esse lado vai medir 12. Então, a gente sabe que de A até F vale 12, de F até B vale 13, então a base maior vai ser 12 mais 13, né? Sendo assim, calculamos a base maior, a gente consegue calcular a área do trapézio. A área do trapézio é igual à base maior, 12 mais 13, mais a base menor, que vale 13, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 12 mais 13 dá 25. 25 mais 13 dá 38. 3 vezes 38 dá 114. Então, a área desse trapézio é 114 centímetros quadrados. Essa seria a resposta desta questão. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Agora, se estiver entendendo, larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e pode se inscrever aqui no canal se você não tiver inscrito ainda. Valeu? Então, como eu disse lá no início, poderia resolver essa questão de outra forma. Você poderia calcular o tamanho do segmento AE aqui, usando o teorema de Pitágoras, e calcular aqui, ó, traça a altura aqui, calcular o tamanho desse segmento menor aqui, usando a tangente de dois arcos, né? Então, você faz a tangente de 30 mais 45. Mas aí você precisaria decorar mais fórmulas. E eu prefiro resolver as questões usando o menor número de fórmulas possível. Nem sempre a gente consegue, né? Mas, quanto menos coisas tiver que decorar, melhor, né? Vamos, então, para a questão número 15. Sejam A, B e C números reais, tais que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 4A, mais 2B menos 2C mais 6 é igual a 0. Sobre A, B e C, são feitas as seguintes afirmações. Tem 4 afirmações aqui envolvendo A, B e C. Sendo assim, é correto afirmar que a quantidade de afirmativas verdadeiras é qual? Bom, vamos trabalhar aqui com esta expressão gigante. Então, a gente tem A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 4A mais 2B menos 2C mais 6 igual a 0. Primeira coisa que você pode fazer, una as letras iguais. Então, coloca tudo que tiver A junto, tudo que tiver B junto, tudo que tiver C junto. Então, a gente vai ficar com A ao quadrado menos 4A
mais b ao quadrado mais 2b, mais c ao quadrado menos 2c, mais 6 igual a zero. Observe aqui você tem o início de um trinômio quadrado perfeito. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, falta o quadrado do segundo. Então, quanto tem que ser o quadrado do segundo aqui? Ó? Então, o quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes a, vezes o segundo, vezes 2. 2 vezes 2a vai dar 4a. Então, o segundo vale 2, mais o quadrado do segundo. Quanto é o quadrado de 2? 2 ao quadrado dá 4, não é? De onde está vindo esse 4? Desse 6 aqui, ó, vou desmembrar esse 6. Para o b, o mesmo raciocínio. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes b, vezes o segundo. 2b vezes que número vai dar 2b? Vezes 1. Então, o segundo vale 1. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado dá 1. Ok? Mais o c ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes c, vezes o segundo vai valer 1, mais o quadrado do segundo, que é 1, ok? Tudo isso é igual a zero. Então, peguei esse 6 e desmembrei em 4 mais 1, mais 1. 4 mais 1 dá 5, mais 1, 6. Né? Aí você chega em produtos notáveis. Né? É o quadrado da diferença e da soma de dois termos. Essa parte do a é igual a menos 2 ao quadrado. Né? Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Conseguiu visualizar? Para o b vai ser b mais 1 elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o c, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Aí, note que você tem aqui três conjuntos de termos, todos elevados ao quadrado. Se eles são todos elevados ao quadrado, o valor deles, depois que a gente resolver as continhas, né, vai ser positivo ou igual a zero. Vai ser um número maior ou igual a zero, concorda? Todo número elevado ao quadrado vai dar um resultado maior ou igual a zero. E aí, esses três valores estão sendo somados e a soma deles dá zero, dá exatamente zero. Então, se você tem valores maiores ou iguais a zero, que somados vão dar zero, quanto cada um desses termos tem que necessariamente valer para a soma deles dar zero? Necessariamente, esses valores têm que ser iguais a zero. Se eles não forem zero, a soma não vai dar zero, porque eles serão todos positivos, concorda? Então, soma de 3 quadrados necessariamente igual a zero, é igual a zero, então todos devem ser iguais a zero. Conseguiu entender? Os resultados aqui serão maiores ou iguais a zero. Para a soma da zero, necessariamente eles têm que ser zero, ok? Então, a menos 2 igual a zero, a vai ser igual a 2, b mais 1 igual a zero, b igual a menos 1, e c menos 1 igual a zero, passo menos 1 para cá, c igual a 1. Descobrimos os valores de a, b e c, agora é só trabalhar com as expressões. Então, eu tenho a elevado a b é menor que b elevado a a, vamos fazer, né? O a vale 2, elevado ao b, que é menos 1, então 2 elevado a menos 1 é menor que b menos 1 elevado a 2. Vamos ver. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, 1 sobre 2, né? Meio. Meio é menor que menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado vai dar mais 1, né? Então, meio é menor que 1, é verdade isso, ok? Tá certa a primeira. A segunda tem c elevado a b elevado a é igual a 1. Então, para a gente resolver, primeiro a gente vê quanto vai dar b elevado a a. b elevado a a é menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou ter c elevado a 1. c vale 1. 1 elevado a 1 dá 1. Ele falou que era 1? Sim. Então, está certa também, né? A terceira afirmativa, b elevado a menos a. O b é menos 1, o a é 2, então vou ter menos 1 elevado a menos 2. Isso é igual a menos c elevado a b. Desculpa. O c menos c, então vou ter menos 1 elevado a b, o b é menos 1, né?
Menos 1 elevado a menos 2, isso é igual a 1 sobre menos 1 elevado a 2, né? Menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Então, eu vou ter 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1. Ok? Menos 1 elevado a 1 vai ser 1 dividido por menos 1 elevado a 1, que dá menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. 1 é igual a menos 1? Não, então isso aqui é falso, ok? O A é maior que o B e é maior que o C? O A vale 2. 2 é maior que menos 1? Sim, tá certo. Agora, menos 1 é maior que 1? Não, menos 1 é menor que 1. Então, isso aqui está errado, ok? Então, dessas afirmações, só duas são verdadeiras. A resposta da questão é a letra C, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, ok? Vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer, por favor. Nesse link você encontra outra questão envolvendo produtos notáveis para você treinar. Valeu? Pega a questão para treinar, para você rever esses conceitos. Vamos para a questão 16. Essa questão, uma questão relativamente difícil. Os números x e y pertencem ao conjunto C igual a 17, 20, 23, 26 até 2018 e são tais que x é maior que y. Sendo assim, pode-se concluir que 2017 vezes 2 elevado a x mais 8 elevado a y na divisão por 7 deixa resto igual a quanto? Bom, você poderia resolver essa questão usando os conceitos de congruência, mas aqui no vídeo eu vou preferir tentar montar um raciocínio que facilite a sua compreensão. Aí você me diz aqui embaixo se você entendeu ou não, combinado? Então, a gente tem que dividir esse número aqui por 7 e descobrir quanto é o resto, né? Se a gente pegar 2017, né? Então, o número é 2017 vezes 2 elevado a x mais 8 elevado a y. Dividido por 7, o resto vai ser quanto? Se a gente pegar o 2017 e dividir por 7, faz a divisão aí. O resultado vai dar 288 com o resto 1, né? Então, 2017 dividido por 7 dá 288 com o resto 1. Ora, então, se eu subtrair uma unidade, essa é uma unidade do 2017, 2017 menos 1, tendo 2016, eu vou ter que 2016 vai ser divisível por 7, né? Se na divisão de 2017 por 7 está sobrando 1, tiro esse 1, vai ter 2016, 2016 vai ser divisível por 7. Sabendo que 2016 é divisível por 7, a gente pode reescrever esse número em função de 2016, né? Eu tenho 2017 vezes 2 elevado a x. Como que eu faço para escrever em função de 2016? Eu vou ter 2016 vezes 2 elevado a x, mais 1 vezes 2 elevado a x. Tudo isso mais 8 elevado a y, né? 2016a mais a dá 2017a, ok? Então, o 2 elevado a x é a sua constante aqui. Se você colocar em evidência, vai ter 2 elevado a x vezes 2016 mais 1, que dá 2017. Você volta ao anterior, beleza? Por que que eu reescrevi o número assim? Porque essa parte do número, 2016 vezes 2 elevado a x, é divisível por 7. Essa parte aqui vai ser divisível por 7, né? Porque ao dividir por 7, esse número vai ser divisível por 7, então o resultado vai ser o resultado disso aqui vezes 2 elevado a x, ok? Bom, aí, então, se eu sei que essa parte do número é divisível por 7, o resto da divisão desse número todo por 7 vai corresponder ao resto de 2 elevado a x dividido por 7 e o resto de 8 elevado a y dividido por 7, né? Se essa parte do número é divisível, o resto vai corresponder ao resto dessa outra parte aqui. Então, o resto da divisão por 7 corresponderá ao resto de 2 elevado a x mais o resto de 8 elevado a y. Então, a gente precisa descobrir quanto é o resto de 2 elevado a x e de 8 elevado a y. Vamos começar pelo x. A gente sabe que o x e o y são elementos deste conjunto. E observe que este conjunto C
ele aumenta de 3 em 3 unidades. 17 mais 3 dá 20, 20 mais 3 dá 23, 23 mais 3 dá 26 e assim sucessivamente, né? Então, ele é como se fosse uma progressão aritmética. A gente tem que calcular o resto da divisão de 2 elevado a x, sendo que o x é um desses elementos. Só que esses elementos são todos muito grandes, começa lá do 17, né? Para eu calcular o resto da divisão de 2 elevado a 17 por 7, né? Dividido por 7, vai dar muito trabalho. Então, pense que se isso fosse uma progressão aritmética que começasse antes aqui do 17, quais seriam os elementos que viriam antes do 17? A gente teria 17 menos 3, 14, 14 menos 3, 11, 11 menos 3, 8, 8 menos 3, 5, 5 menos 3, 2. Né? Então, fazendo uma suposição, se esse conjunto começasse antes aqui, os elementos seriam 2, 5, 8, 11, 14, até chegar no 17, 20, 23, ok? Sendo assim, o resto da divisão de 2 elevado a x por 7 vai corresponder ao resto da divisão de 2 elevado a x, 2 elevado a 2, 2 elevado a 5, 2 elevado a 8, 2 elevado a 11, 2 elevado a 14 por 7. Consegue visualizar isso? Então, é como se esses elementos também fossem parte desse conjunto, ok? Eu comecei aqui antes. O resto da divisão desse 2 elevado a esses números por 7 vai ser sempre o mesmo. E eu vou te mostrar isso agora. Então, se você pegar 2 elevado a 2 e dividir por 7, 4 dividido por 7, qual vai ser o resto? É estranho falar isso, né? Mas como que você pode reescrever o 2 ao quadrado? O 4. O 2 ao quadrado, em função do 7, vai ser 0 vezes 7 mais 4. 0 vezes 7 dá 0. 0 mais 4 dá 4. Correto? 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, o resto da divisão de 2 ao quadrado por 7 é 4. Ok? Seria 4 se fosse possível fazer essa conta. Se eu pegar o outro número aqui, que poderia ser o x se esse conjunto começasse antes, 5. 2 elevado a 5 dividido por 7, em função de 7. Pode ser escrito como 4 vezes 7 mais 4. 4 vezes 7 dá 28. 28 mais 4 dá 32, que é igual a 2 elevado a 5. Consegue visualizar? Então, divide 32 por 7. Vai dar 28, resto 4. Ok? 2 elevado ao próximo elemento do conjunto, 2 elevado a 8. O 8 pode ser reescrito como 36 vezes 7 mais 4, ok? 252 mais 4, que dá 256. Então, se você pegar qualquer um desses elementos aqui, ó, e dividir por 7, colocar em função de 7, você vai ter um resultado qualquer mais o resto 4. Conseguiu entender? Conseguiu visualizar? Eu só supus que esse conjunto começava antes, né? O x faz parte deste conjunto, que está aumentando de 3 em 3. Se eu começar esse conjunto antes, mantendo a proporção de 3 em 3, fica mais fácil visualizar qual é o resto, ok? Então, se você dividir 2 elevado a x por 7, o resto sempre será igual a 4. Entendido? Dúvidas? Não é tão tranquilo visualizar isso, né? Mas faz essas divisões do 2 elevado a 5 e 2 elevado a 8 por 7 e veja que o resto sempre vai ser 4. Aí, se você pegar números que estão aumentando de 3 em 3, a partir desses aqui, né? 2, 5, 8, 14, o resto sempre vai ser 4, ok? E o 8 elevado a y, a divisão por 7, vai deixar resto quanto? Aí é mais fácil, né? Porque o 8 já é um número maior que 7, então você consegue dividir o 8 por 7. 8 elevado a 1, né? Então é 8 elevado a y que a gente quer saber. 8 elevado a 1 dividido por 7 vai dar 1, resto 1, né? 1 vezes 7 mais 1 dá 8. 8 elevado ao quadrado, né? Isso é igual a 9 vezes 7 mais 1, né? 7 vezes 9, 63, mais 1, 64. Então, a divisão de 8 elevado a qualquer número por 7 vai dar
um número mais o resto 1, ok? Sempre vai ter o resto 1. Sendo assim, o resto da divisão desse número vai ser 4 mais 1, né? É o resto de 2 elevado a x mais o resto de 8 elevado a y. 4 mais 1 é igual a 5. Essa seria a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Como eu disse, essa questão não é tão tranquila de ser visualizada. Se você tiver dúvidas, pode me escrever, vamos tentar discutir para eu te ajudar a entender. Valeu? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Sejam as afirmativas a seguir. Tem várias afirmativas, quer saber quantas são corretas? Então, vamos analisar uma por uma. Sejam A, B e C os lados de um triângulo com C maior que B maior ou igual a A. Pode-se afirmar que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, se e somente se o triângulo for retângulo. Aqui a gente tem o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos, porque o C é o maior lado, então C seria a hipotenusa. Quando o teorema de Pitágoras é verdade? O teorema de Pitágoras existe, né? Os triângulos que obedecem o teorema de Pitágoras necessariamente são triângulos retângulos, né? Então, triângulos que obedecem o teorema de Pitágoras são necessariamente retângulos. Essa afirmativa está correta, ok? Se um triângulo é retângulo, então as bissetrizes internas dos ângulos agudos formam entre si um ângulo de 45 ou 135 graus. Vamos desenhar. Então, a gente tem um triângulo retângulo, o ângulo reto vai ser esse aqui, né? O ângulo reto é esse aqui. Ele fala das bissetrizes, vamos traçar as bissetrizes, né? As bissetrizes foram traçadas. Se a gente chamar esse ângulo todo aqui de A, quanto vai valer esse pedacinho aqui? Se é a bissetriz, está dividindo o ângulo ao meio. A dividido por 2 vai dar A sobre 2, né? Este outro pedacinho, A sobre 2. Se a gente chamar esse ângulo todo aqui de B, a bissetriz divide B ao meio, então esse lado vai ser B sobre 2 e esse lado vai ser B sobre 2, correto? Ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo de x. Se a gente somar esses ângulos, x mais A sobre 2 mais B sobre 2, a soma, isso é um triângulo, tem que dar 180, né? X mais A sobre 2 mais B sobre 2 é 180. Se eu passar, então aqui eu tenho A mais B dividido por 2. Se eu passar A mais B dividido por 2 para o outro lado, eu vou ficar com x igual a 180 menos A mais B sobre 2. Eu sei quanto vale A mais B? Sei. Esse triângulo grande é um triângulo retângulo, então esse ângulo vale 90 graus. Sendo assim, a soma do ângulo A com o ângulo B vai dar os outros 90 graus, concorda? Se aqui vale 90, né, que ele fala que é um triângulo retângulo, a soma de A com B vai dar 90. Então, aqui eu vou ter 90 dividido por 2. 90 dividido por 2 dá 45. 180 menos 45 dá 135 graus. Esse ângulo todo aqui vai medir 135 graus. Aqui, ó, esse outro pedacinho, para eu calcular, a soma dos dois vai dar 180, né? Então, para eu saber quanto vale, só eu diminuir. 180 menos 135 é igual a 45. Então, essa afirmação também está correta, ok? Terceira afirmação, o centro de um círculo circunscrito a um triângulo retângulo está sobre um dos catetos. Então, vamos fazer um círculo circunscrito. O triângulo vai estar inscrito nesse círculo, né? Onde está o centro desse círculo? O centro desse círculo vai estar mais próximo aqui, né? Quando a gente tem um círculo circunscrito a um triângulo retângulo, o centro do círculo vai corresponder ao ponto médio da hipotenusa, né? O ângulo reto está aqui, a hipotenusa vai estar aqui, então o centro do círculo é o ponto médio da hipotenusa. Esta afirmação está errada, ok? O baricentro de um triângulo retângulo é equidistante dos lados do triângulo. Qual é o ponto que é equidistante dos lados de um triângulo, gente? É o incentro, né? O incentro, encontro das bissetrizes, é equidistante aos lados de um triângulo. O único caso em que
o baricentro é equidistante dos lados, é o caso em que ele coincide com um incentro, que é o observado no triângulo equilátero. O baricentro só é equidistante no triângulo equilátero. Essa afirmação está errada, ok? Sendo assim, só a 1 e a 2 estão corretas. A resposta da questão é a letra A, certinho? Vamos para mais uma questão. Sabendo que 5 elevado a k é igual a 561 mais 2 elevado a 2p e 5 elevado a k sobre 2 igual a 17 mais 2 elevado a p, o valor de p elevado a k menos k elevado a p sobre p elevado a k mais k elevado a p é igual a quanto? Então, a gente tem duas expressões aqui, né? 5 elevado a k é igual a 561 mais 2 elevado a 2p. 5 elevado a k sobre 2 é igual a 17 mais 2 elevado a p. De novo, a gente chega na mesma situação do problema anterior. A gente pode montar aqui um sistema. Se a gente tem duas equações, a gente monta um sistema. E esse sistema tem potências, né? O ideal é a gente substituir essas potências por uma incógnita. Vamos reescrever essas potências aqui em função de com os expoentes, né? Sendo k sobre 2 e π, né? Como que a gente pode reescrever essa de cima aqui, ó? 5 elevado a k, para virar k sobre 2, isso pode ser reescrito como 5 elevado a k sobre 2 elevado a 2, né? Então, aqui eu tenho uma potência elevada a outra potência, conservo a base e multiplico os expoentes. K sobre 2 vezes 2 vai dar 2k sobre 2, que é igual a k, 5 elevado a k. Volto para cá, tá? Só estou reescrevendo para que o expoente seja k sobre 2, ok? E para esse expoente aqui virar π, eu vou ficar com 2 elevado a p elevado a 2, né? Isso é igual a 2 elevado a 2p, que era antes. A de baixo você mantém. Para que eu fiz isso? Para a gente trocar 5 elevado a k sobre 2 por a e 2 elevado a p por b. Beleza? Então, peguei os expoentes da de baixo, coloquei todos em função deles para a gente trocar, né? Essas potências por incógnitas. Então, onde tiver 5 elevado a k sobre 2, a gente vai colocar a. Onde tiver 2 elevado a p, a gente vai colocar b. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter a ao quadrado é igual a 561 mais b ao quadrado. E a é igual a 17 mais b, ok? Pego este b ao quadrado, que está positivo, ao passar para lá de cá vai passar negativo, então eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado igual a 561. Aqui você pode trabalhar de duas formas, pode trabalhar usando produtos notáveis ou pode fazer um sistema, né? Se eu sei o valor de a é igual a 17 mais b, substituo a aqui, ó, tá? É o que eu vou fazer, né? Mas se você quisesse trabalhar com a diferença de dois quadrados, né? Produto da soma pela diferença de dois termos, poderia também. Valeu? Escolhe o jeito que você achar mais fácil. Então, onde tiver a, você vai colocar 17 mais b. Então, eu vou ter 17 mais b elevado ao quadrado, menos b ao quadrado, igual a 561. Isso é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos b ao quadrado, igual a 561. Corta esse b ao quadrado com esse b ao quadrado. Eu vou ter, então, 34b igual a 561 menos 289, o que dá 272. B vai ser 272 dividido por 34, que é igual a 8, correto? Se eu sei o valor de B, consigo calcular o valor de A. A é igual a 17 mais B, A é 17 mais 8, 17 mais 8 dá 25. Sendo assim, sei o valor de A, sei o valor de B, consigo calcular o valor de K e o valor de P, né? Então, o A é igual a 5 elevado a K sobre 2. 5 elevado a K sobre 2 é igual a A. O A vale 25, isso é igual a 25, né? 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Se eu tenho aqui 5 elevado a k sobre 2 é igual a 5 elevado a 2, necessariamente esse expoente é igual a esse, né? Porque a base é a mesma. Então, k sobre 2 é igual a 2. Pego esse 2 que está dividindo, passo para de cá multiplicando, k vai ser 2 vezes 2, que dá 4, ok? K vale 4. E o B vale 8, então 2 elevado a p é igual a 8, né? 8 é 2 elevado ao cubo, correto? Então,
P é igual a 3, né? As bases são iguais, então o P, os expoentes serão iguais. P é igual a 3. Descobri o valor de K e o valor de P, consigo calcular isso aqui, né? Então, eu tenho P elevado a K, 3 elevado a 4, menos K elevado a P, 4 elevado a 3, dividido por P elevado a K, 3 elevado a 4, mais K elevado a P, 4 elevado a 3, né? 3 elevado à quarta potência é 81, 4 elevado ao cubo dá 64. Então, 81 menos 64 dividido por 81 mais 64, isso é igual a 17 sobre 145. Essa é a resposta desta questão, a letra C, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, não fique com a sua dúvida, correto? Vamos para a penúltima questão desta prova. O triângulo isósceles ABC tem base BC igual a 16. Já desenhei o triângulo aqui, né? Então, tem base igual a 16. Os lados congruentes AB e AC iguais a 17. Então, aqui. O raio do círculo inscrito ao triângulo ABC em centímetros é igual a quanto? Então, se esse triângulo é isósceles, se a gente traçar a altura desse triângulo isósceles, no triângulo isósceles, a altura relativa à base coincide com a mediana e a bissetriz, né? Então, vamos traçar a altura desse triângulo isósceles. Se ela é a mediana, ela vai dividir essa base aqui ao meio, né? Então, se de A até B vale 16, de D até B vai valer a metade. 16 dividido por 2 dá 8, ok? Então, a gente tem aqui um triângulo CDB, que é retângulo aqui, porque esse segmento é a altura. A gente consegue calcular o tamanho de CD? Consegue, usa o teorema de Pitágoras, né? Então, a gente vai ter o quadrado da hipotenusa, 17 ao quadrado, igual a soma dos quadrados catetos, CD ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, eu vou ter 289 menos 64, né? 8 ao quadrado, 64, passa para cá, vira menos 64, é igual a CD ao quadrado. 289 menos 64 dá 225, 225 é igual a CD ao quadrado. CD vai ser raiz quadrada de 25, raiz de 25 dá 15. Então, esse segmento todo aqui, ó, vale 15. E ele quer saber qual é o raio desse círculo. Então, vamos traçar a altura deste triângulo, considerando que BC é a base. Então, se a gente traçar aqui a altura, esse ângulo vai ser reto e ele vai passar pelo centro dessa circunferência, né? Desse círculo. Nesse caso, esse triângulo é retângulo. A gente vai ter aqui que daqui até aqui mede o raio, daqui até aqui mede o raio, daqui até aqui mede tudo, 15 menos esse pedacinho, 15 menos o raio, né? E esse pedacinho, como eu já disse, mede o raio. Aí, você precisa achar o valor do raio. Para achar o valor do raio, você pode usar estratégias diferentes. Uma dessas estratégias é usar semelhança de triângulos. Os triângulos CEI e CDB são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Os dois triângulos têm um ângulo reto, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, né? E eles compartilham um ângulo, essa parte aqui que é a metade do ângulo C, né? Então, os dois triângulos, esse triângulo pequenininho e esse triângulo grande, são triângulos semelhantes. Então, a gente trabalha com as razões de semelhança, né? Se a gente pegar a hipotenusa do triângulo grande, do triângulo BDC, CDB, CBD, né? A hipotenusa, essa aqui, 17, e dividir pela hipotenusa do triângulo pequeno, 15 menos R, 17 sobre 15 menos R, essa divisão vai ser igual ao lado que está oposto ao ângulo C, 8 no triângulo grande, dividido pelo lado que está oposto à metade do ângulo C no triângulo pequeno, R, entendeu? Então, hipotenusa dividido por hipotenusa é igual a 8 dividido por R, beleza? Pega os lados correspondentes e faz as divisões. Aqui basta multiplicar cruzado. R vezes 17 dá 17R,
8 vezes 15 dá 120, 8 vezes menos r dá menos 8r. Passa esse menos 8r para cá, vai passar como mais 8r, 17r mais 8r dá 25r, 25r é igual a 120, né? O r vai ser 120 dividido por 25. 120 dividido por 25 pode simplificar por 5, 120 dividido por 5 dá 24, 25 dividido por 5 dá 5. Então, o raio é igual a 24 sobre 5. Essa seria a resposta desta questão, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, ok? Vamos agora para a última questão dessa prova. Vamos lá. Analise a figura a seguir. Analisei. Pelo centro O do quadrado de lado raiz de 6 centímetros, então, pelo centro O do quadrado de lado raiz de 6, o lado do quadrado vale raiz de 6, traçou-se a circunferência que corta o lado BC. Traçou-se a circunferência que corta o lado BC, nos pontos P e Q. O triângulo OPQ, esse triângulo preto, tem área raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Sendo assim, é correto afirmar que o raio dessa circunferência em centímetros é igual a quanto? Bom, a gente tem então duas informações. Tem o lado do quadrado e tem a área deste triângulo, né? Se a gente... esse ponto está no centro, ele falou, né? Pelo centro do quadrado, esse ponto está no centro. Então, se a gente traçar um segmento paralelo a esse lado, passando aqui pelo centro, ele vai dividir esse lado ao meio. O lado do quadrado é raiz de 6, né? Então, daqui até aqui a gente tem a altura desse triângulo, correto? Considerando que PQ é a base, esse segmento de O até o outro lado vai ser a altura, e essa altura vai valer a metade do lado do quadrado. Por que que é metade? Porque o ponto O está no centro. Então, se o lado vale raiz de 6, essa metade, a altura, vai valer raiz de 6 sobre 2, ok? Se a gente tem a área deste triângulo e tem a altura, a gente consegue calcular o tamanho do segmento PQ, não consegue? Então, a área é raiz de 3 sobre 2. Qual é a área do triângulo? A área do triângulo é base, PQ, vezes a altura, raiz de 6 sobre 2, dividido por 2. Base vezes a altura, dividido por 2, é a área do triângulo. O problema disse que a área do triângulo é raiz de 3 sobre 2, por isso eu coloquei aqui, né? Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Simplifica esse 2 com esse 2, né? Vai sobrar a raiz de 3 igual a PQ vezes raiz de 6 sobre 2. Pasto esse 2 está no denominador aqui para o lado de cá, vai passar para o numerador, 2 raiz de 3. Passo raiz de 6 está no numerador, vai passar para o outro lado como... vai passar para o denominador, né? A formatação aqui não me ajuda muito. Então, se você tiver dúvidas, faz aí no papel. Se a dúvida continuar, pode me perguntar que eu te ajudo a entender, ok? Então, 2 raiz de 3 sobre raiz de 6 é igual a PQ. Se eu tenho raiz de 6 no denominador, preciso racionalizar. Então, multiplico por raiz de 6. Multiplico o denominador e o numerador, né? Então, vou ter 2 raiz de 3 vezes raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Raiz de 6 vezes raiz de 3 dá raiz de 18. 18 é 2 vezes 9. Então, raiz de 2 vezes 9 vai ser raiz de 2 vezes raiz de 9. Raiz de 9 é 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 raiz de 2 sobre 6. Corta esse 6 com esse 6, sobra raiz de 2. PQ, esse lado aqui, PQ, é igual a raiz de 2. Ok? Eu quero saber o quê? Eu quero saber o raio da circunferência. Eu quero saber esse segmento aqui, que é o raio da circunferência. Se esse segmento é o raio e esse segmento aqui é o raio, a altura divide o lado PQ ao meio. Se o lado PQ vale raiz de 2, essa metade aqui vale raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, porque a altura forma um ângulo reto. Preciso calcular o raio. Eu tenho esse lado aqui, esse cateto, tem esse cateto, fica faltando só, então, a hipotenusa. Então, uso o teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa, o raio ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto é raiz de 6 sobre 2, raiz de 6 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, ok?
Esse raiz de 2 sobre 2, você viu que é a metade de PQ, né? PQ é raiz de 2, então esse segmento aqui vai ser a metade, raiz de 2 sobre 2, ok? Raiz de 6 sobre 2 ao quadrado, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6, 2 vezes 2 dá 4, ok? Raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou ter 6 quartos mais 2 quartos. 6 quartos mais 2 quartos dá 8 quartos. 8 quartos é 8 dividido por 4, que dá 2. Então, o raio ao quadrado é 2. O raio vai ser raiz quadrada de 2, ok? Então, essa seria a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, não é? Talvez uma das questões mais tranquilas dessa prova. Precisava só visualizar isso aqui, ok? É isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, como eu disse ao longo do vídeo, pode perguntar, não fique com a dúvida, ok? Pode perguntar que eu tento te ajudar. Para algumas questões tinham outras formas de se resolver, eu apresentei aqui no vídeo as formas que, no meu ponto de vista, são as mais tranquilas para se entender, mas cada um tem a sensibilidade de achar o que é mais fácil ou difícil de acordo com a vivência, né? Então, talvez o que é mais fácil para mim pode não ser para você. Você fique à vontade para discutir outras formas de se resolver algumas dessas questões, beleza? No mais, se tiver curtido as explicações, larga o joinha, compartilha o vídeo nas suas redes sociais e se inscreve aqui no canal para dar uma força. Valeu, bons estudos e até a próxima!